Oi gente, nesse vídeo você vai aprender como fazer a graduação de um modelo raglan dentro do Audaces Moldes. A camiseta ou moletom raglan é um modelo que quase nunca sai de moda e a maioria das pessoas, inclusive eu, já tive dúvidas de como fazer a graduação desse modelo. Eu sou Marília Piccoli, especialista nas soluções Audaces e criei esse canal para te ensinar a fazer modelagem digital de forma descomplicada. A manga raglan ela é uma manga que tem uma peculiaridade. Ela é uma manga que vem até o decote da peça. Se você não souber como graduar essa circunferência de decote, ela pode ficar muito grande e a sua peça pode acabar ficando esquisita. Então nesse vídeo eu vou te ensinar todos os segredinhos de como eu faço a graduação da raglan e você vai poder aplicar no seu dia a dia. Então sem mais delongas, vamos para a aula de graduação da raglan. Oiê, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo nós vamos graduar a famigerada raglan. Gente, por mim esse modelo nem existia. Eu detesto raglan, não gosto porque dá trabalho pra gente acertar ela, ela nunca veste direitinho. Ela não é um modelo que eu gosto, não é um modelo que eu acho bonito no final das contas. Para costurar é ruim, para graduar é ruim, então, para mim ele não deveria existir. Mas já que vocês pediram, já que vocês querem saber como graduar uma raglan, eu trouxe para vocês. Então, gente, eu vou me pautar na mesma tabela de medidas que eu trouxe nas outras aulas de graduação. Essa aqui é a tabela regular. O que a gente vai analisar nessa tabela sempre são as diferenças entre os tamanhos e não os tamanhos em si. Porque aquela base ali de modelagem que eu trouxe, ela já está aprovada. Então, eu sei que ela é um P e eu não vou conferir as medidas com vocês, mas eu vou fazer a graduação baseada nessa tabela de medidas aqui. Aqui, gente, na circunferência de busto, então, nós temos uma diferença de 4 em 4 tamanhos. E na circunferência de cintura também, na circunferência de quadril também. Então, é uma medida que varia regularmente, de 4 em 4 centímetros. Voltando aqui para a nossa peça, nós sabemos, então, que essa peça ela vai ter 4 lados, né? Ó, pensando em largura aqui, né? Nós temos 2 lados de costas, esse lado aqui da frente e vai ter mais um aqui porque essa peça é par, né? Gola são 2 lados, manga são 2 lados. E essa barra aqui, ela vai ser feita na ribana, ela também tem só 2 lados, ela não vai ter emenda nas laterais. Então, a gente vai ter que dividir aqueles 4 centímetros por 2 lados para que a gente tenha o total, tá? A mesma coisa aqui no punho. Então, nós temos, primeira coisa, colocar os tamanhos nessa peça. Essa peça aqui, ó, se eu for na propriedades e vier na aba de graduação, ela tá apenas com a base. Vocês podem inserir tamanhos aqui ou escolher uma grade pronta, tá? Eu vou escolher uma grade pronta aqui que eu tenho, que ela vai ter alguns tamanhos a mais. Ó, vou escolher essa aqui, do PP ao GG. Vocês estão vendo que essa base aqui, ó, ela é M. Isso aqui é muito, muito importante, tá, gente? Se a gente não coloca a base correta nesse momento, todo o resto fica errado, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês? Eu falei para vocês que o tamanho dessa peça que eu desenvolvi é P. Então, eu tenho que dizer que ela é P e vou colocá-la como base. Ela vai ficar amarelinha da cor do P aqui, ó. E aí fica correto aqui, né, o nosso princípio de graduação. Então, eu já tenho os tamanhos, vou dar um OK. Ele vai mudar todo de cor para amarelo e nós vamos começar a graduar, tá? Eu vou dobrar tudo que pode ser dobrado, tá? Então, eu vou dobrar aqui as costas e vou dobrar a gola. E vou dobrar essa barra aqui também e o punho. Para fazer de um lado só e depois eu dobro tudo. A manga eu não posso dobrar porque a manga é assimétrica. Se eu dobrar, ela vai ficar com os dois lados iguais, então vai ficar complicado, né, da gente fazer qualquer coisa que vai ficar errado no molde. Beleza, vamos lá. Vamos começar aqui pelas costas, né? Vou vir aqui, então, na graduação, tabela. Vou colocar aqui, ó, 1 centímetro, então, nesses 2 pontos aqui, ó. Com o Shift, você consegue selecionar o segundo ponto, né? Então, eu selecionei o primeiro, selecionei o segundo. E vou colocar aqui 1 e vou apontar para onde eu quero que cresça, beleza? Então, gente, ó, como a gente está falando da largura de busto, cintura e quadril aqui, eu vou vir para a peça da frente para a gente graduar busto, cintura e quadril, tá? Vou pegar aqui, ó, tirei esse molde de cima desse, porque nas versões novas, como ele está graduando mais de uma peça ao mesmo tempo, né, eu consigo selecionar pontos desse molde e desse molde aqui, quando eu tenho um em cima do outro, ele se confunde, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, pegar esse ponto aqui. Lembrando, ó, vocês estão vendo que eu tenho 2 piques aqui, ó? Tem uma diferença entre a seleção do ponto e do pique, tá? Quando você segura o Shift, você vai ter que selecionar aqui, ó, o quadradinho, ó, o losango, né? Se você selecionar a bolinha, ele vai perder a seleção. O que vai acontecer, ó? Parou, porque ele pegou o pique, tá? Então, ele tem que selecionar a mesma coisa tudo junto. Sempre ponto,
aqui ponto, aqui ponto e aqui ponto também. Daí eu vou vir aqui, vou colocar 1 centímetro para todo mundo. Agora vamos falar de comprimento dessa peça, tá? O comprimento, ele era 2 centímetros lá na tabela. Eu vou dividir esses 2 centímetros, um para baixo e um para cima. Então, vamos lá. Então, eu vou selecionar esses 2 pontos aqui de baixo com o Shift, vou colocar 1 centímetro e vou apontar para onde eu quero que cresça, tá? E aqui, esse e esse ponto aqui, com o Shift, eu vou apontar para onde eu quero que cresça. Beleza até aí? Tá? Então, vamos fazer a mesma coisa nesse aqui, tá? Vou pegar esse ponto e esse aqui, e com o Shift, né? E vou vir aqui, ó, aumentar. E esse ponto aqui, aumentar. Lembrando, gente, eu falo muito em largura e comprimento, né? Por quê? Tem gente que trabalha com molde deitado na tela como eu trabalho, e tem gente que trabalha com molde de pé, né? Então, o molde pode ficar de pezinho ali. Se eu falar para você para cima e para baixo, vai depender muito de como o teu molde está na tua tela. Se eu falo largura e altura, você sabe que a largura da peça é aqui, né? E a altura da peça, né, o comprimento da peça é aqui. Então, não tem erro, tá? Se acostumem a falar dessa forma, porque nunca vai ter erro, mesmo que a pessoa trabalhe com molde deitado na tela ou de pé. Perfeito. Agora, gente, ó, esses piques aqui, eles também poderiam ter uma graduação para não ficar todo mundo paradinho. Você tá vendo que aqui tá maior, né? E aqui tá menor. O que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, esse ponto aqui e vamos colocar aqui um pouco menos. Vamos colocar meio centímetro nessa direção aqui, que é a direção do comprimento. E vou pegar esse aqui e também colocar meio centímetro, tá? Como eu coloquei um aqui e meio aqui, o que que vai acontecer? Todas as graduações nesse pique estão meio centímetro maior para cada tamanho. Então, aqui vai ter uma medida, aqui vai ter meio centímetro a mais, aqui meio a mais, aqui meio a mais, aqui meio a mais, beleza? Então, gente, o que que acontece? Agora eu vou fazer a graduação desse bolso aqui. E se eu colocar ele aqui, ó, em cima, pique com pique, vocês estão vendo que só dá diferencinha aqui embaixo, ó, que é aquele meio centímetro que eu falei? Então, ó, se eu vier aqui, né, ele vai ficar o pique correto, pique correto. Se eu colocar aqui também pique em cima de pique, tudo certinho, ó, os piques. O que tá diferenciando é essa parte aqui, ó, né, esse meio centímetro que eu coloquei a mais, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar o bolso só meio centímetro para baixo, que é o que tá dando diferença. Tá? Então, esses 2 pontos aqui, ó, com o Shift, eu vou colocar meio para cá. Agora, vamos ver como é que ficou. Eu vou juntar esse aqui nesse aqui e vamos ver, ó. Agora, vou pegar aqui e vou juntar bem em cima do pique, ó. O azul ficou bem em cima do azul. Vou pegar aqui e vou juntar em cima do pique branco. O branco ficou em cima do branco e vou vir aqui. Coloquei aqui, ó, o laranja ficou em cima do laranja, então tá tudo certo, batendo certinho, tá? Eu gosto de fazer essa conferência, tem uma outra ferramenta aqui que ajuda, se você quiser separar o tamanho, por exemplo, eu quero pegar só o laranja e conferir com o bolso laranja, a gente consegue fazer com a ferramenta de separar, ó. Então, eu posso vir aqui, ver se tá todo mundo ok, e se tiver, é só deletar. A gente já fez o comparativo legalzinho aqui, tá? Se eu tivesse colocado, então, 1 centímetro nesse e nesse, eu nem precisaria graduar o bolso ficaria ok, tá? A não ser que o bolso estivesse pequeno já, e você quisesse colocar mais tamanho, você poderia, beleza? Aqui já tá pronto. Agora, nós vamos graduar a barra, tá? Gente, lembrando, 4 centímetros na largura, né? E essa barra aqui, ela tem apenas 2 lados, né? Porque ela não tem recorte nas laterais, ela é inteira. Então, como é que a gente vai dividir 4 centímetros por 2 lados? 4 dividido por 2 vai dar 2 centímetros. Então, ao invés de colocar 1, como eu coloquei aqui, né? Nós vamos colocar 2 de cada lado aqui. Então, como eu já dobrei, vai ser 2 desse lado aqui. E vou apontar para onde eu quero que cresça, beleza? Aí, gente, a gente tem mais um negocinho aqui agora, que vai ser o pulo do gato da graduação da raglan, tá? O que que acontece? Nós temos, geralmente, uma peça que tem cava e manga, certo? Só que aqui na raglan, a cava faz parte do decote. Então, a cava vem até aqui em cima no decote. O que que isso pode ocasionar, tá? Pode ocasionar o seguinte, se você der muita graduação, abrir muito ali aquela parte de cima, né? Como a gente está acostumado a dar meio centímetro no ombro, né? Se você abrir aquele meio centímetro para todos os pedaços, ele vai aumentar demais o decote. Então, nós temos que pensar bem pensadinho como é que a gente vai dividir esse aumento, tá? Normalmente, gente, eu coloco nos meus aumentos de decote,
de 1 centímetro até 2. Se o decote for mais alto, né, eu coloco um pouquinho mais. Se ele for muito baixo, eu nem preciso mexer muito, né, porque ele não vai prender na hora de a gente passar pela cabeça, isso que é importante, né. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar mais ou menos 1,5, 1,7 de diferença entre esses tamanhos de gola, tá? Eu vou dividir esse 1,7 nesse ponto aqui, nesse ponto aqui e nos dois lados aqui da nossa manga, beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou vir aqui na tabela, clico aqui, ó, e vou colocar aqui 0,3, tá? Vamos ver como é que vai ficar. 0,3 aqui, 0,3 aqui abrindo, né? Ó, tá vendo que ele... Vou chegar aqui mais perto para vocês verem o que ele fez. Vou clicar aqui, ó, 0,3 aqui, ó, nessa direção que ele tá abrindo o meu decote, certo? E vou vir aqui, em cada lado da minha raglan, eu vou colocar 0,15, que vai totalizar 0,3, né? Então, 0,15 para cá e 0,15 para cá. Lembrando, né? A gente quer um aumento total de 1,5 mais ou menos. Vamos ver se isso aqui tá dando certo, tá? Eu vou vir aqui no comparar perímetros e vou somar, ó, aqui meio decote, né? Então, ó, eu vou colocar aqui duas vezes, adicionei 2 vezes, tá? Vou pegar aqui o decote da frente, clicar, confirmar, adicionar 2 vezes. E vou pegar aqui a manga, clicar, confirmar e adicionar 2 vezes. Vamos ver como é que ficou isso, que vai ficar um decote completo, tá? Se eu vier aqui na diferença de perímetro, eu vou vir aqui, ó, e olhar o total do meu aumento. Vocês lembram que eu falei 1,7? Ó, tá dando 1,75 mais ou menos, tá? Então, eu cheguei bem próximo aí do que eu queria, que era aumentar 1,75. Lembrando, gente, se você quer aumentar menos o teu decote, quer deixar com 1,5, quer deixar com 1, é só tirar um pouquinho dessas medidas que a gente colocou aqui, ó. Eu coloquei 0,3, 0,3, 0,15 de cada lado aqui, né? Você pode colocar aqui 0,2, 0,2 e 0,1 de cada lado aqui. Poderia ser dessa forma também. E aí você vai testando a diferença entre os perímetros para ver quanto tá abrindo de um tamanho para o outro, tá? Eu gosto dessa diferença aqui, vou mantê-la. Aí vamos voltar aqui na manga, tá? Lembrando, nós aumentamos para cá, ó, né, na nossa cava, 1 centímetro, tá? Eu vou fazer isso também. Vamos vir aqui na graduação, vou pegar a tabela e vou aumentar aqui, ó, 1 centímetro nesse aqui e 1 centímetro nesse aqui, beleza? Ah, mas Marília, ficou muito puxado aqui, ó, né, para 1 centímetro aqui. O que que a gente pode fazer? Vamos descontar, ó. Já que aqui ficou pouco, né, a gente pode fazer o seguinte, ó, graduação, tabela, 0,2 aqui, beleza? Aí, vou vir aqui 0,2 aqui também, né? Então, aí o que que sobrou? Mais 1 milímetro de cada lado aqui. Então, ao invés de 15, a gente vai colocar 0,25 aqui, ó. Nada mais é, gente, do que uma regrinha de distribuição. Então, se eu coloco mais aqui, eu coloco menos aqui. Se eu coloco mais ali, eu coloco menos ali, e assim por diante. A gente tem que redistribuir aquele aumento, tá? Vamos fazer uma conferência? Vamos comparar os perímetros de novo para ver se ficou igual, ó. Clico, confirmo, adiciono 1, 2 vezes. Clico, confirmo, adiciono 1, 2 vezes. Então, ele pegou 2 mangas, 2 costas, e agora eu vou adicionar mais 2 vezes a frente, ele vai me dar um decote completo, ó, 1,76, 1,77, igualzinho, beleza? E aí, gente, aqui embaixo no punho, normalmente manga comprida, como a gente tem pouca variação de punho entre as pessoas, nós vamos aqui na tabela, vamos colocar 0,5 em cada tamanho, tá? 0,5 em cada tamanho. Então, eu vou vir aqui para cá, deixa eu botar um pouquinho mais para cima esse aqui, clicar aqui para cá, e no comprimento eu vou colocar 1 centímetro para cada, tá? Então, assim, beleza? E aqui, como eu aumentei meio centímetro aqui, eu vou aumentar meio aqui também, para ficar coerente. Como uma peça vai encaixar na outra, mesmo tanto que eu aumento numa, eu aumento na outra. E aí, a hora que eu desdobrar, ele vai ter aumentado para os dois lados, tá? Basicamente, gente... Ah, faltou aqui, ó. E aqui na tabela eu esqueci de dar a altura que nós colocamos aqui, ó, né? Então, a gente colocou 1 centímetro nessa direção aqui. Nós vamos colocar
1 centímetro nessa direção aqui também, tá? Para isso aqui ficar completinho e certo. Agora, gente, eu vou fazer um tira-teima aqui, tá? Essa parte da raglan aqui, ela encaixa com essa, certo? Então, as duas têm que estar aumentando o mesmo tanto, tá? E aqui também encaixa com essa parte. Então, nós vamos fazer o tira-teima com o comparar perímetros. Conferência, comparar perímetros. Vou vir aqui, ó, clico, confirmo e adiciono, tá? Esse lado aqui tá aumentando 1,29. Vou limpar. Clico, confirmo e adiciono, ó. Esse aqui tá aumentando 1,25, tá vendo que é pouquinho de diferença, é 0,04 de diferença. O que a gente poderia fazer? Talvez subir aqui mais 1 milímetrozinho ou abrir aqui 1 milímetrozinho, beleza? Aí a gente já ia ter aí a nossa graduação perfeita. A mesma coisa desse lado aqui, ó. Vou limpar. Agora eu vou ensinar mais uma coisinha para vocês, ó. Clico, confirmo, adiciono. Então, esse aqui tem 1,28. Clico, confirmo e subtraio. Ele vai me dar a diferença, ó, 0,03. Gente, eu nem vou corrigir isso aqui, tá? Porque é muito pouco. É menos que 1 milímetro, é menos que metade de 1 milímetro, tá? Então, é muito, muito pouco, tá? Se a gente tivesse aqui as casas da vírgula, só uma casa depois da vírgula já estaria correto. Então, se vocês quiserem aumentar esse 0,03 a mais aqui, é só colocar aqui uma medida mais quebradinha, mas se não, tá perfeito. Faltou aqui a nossa gola, né? Então, vamos vir aqui, ó, no graduação, tabela. Lembrando, gente, a gente mediu lá, o decote todo deu 1,77, né? Dividido por dois lados, 1,75, mais ou menos, dá 0,87, 0,88, tá? Então, eu vou colocar aqui 0,88 nesses dois pontos aqui, ó, 0,88, e vou colocar para cá, e vou colocar para cá, perfeito? Agora, vamos ver se está dando certo. Conferência, comparar perímetros, eu venho aqui, clico, confirmo, adiciono e adiciono, ó, ele tá dando 1,76, perfeito, maravilhoso, tá? Então, tá dando tudo certo aqui as nossas conferências. Eu vou vir aqui, ó, na produção, desdobrar, vou desdobrar tudo que eu dobrei lá no começo, né? Então, esse vai desdobrar, esse também, e as costas também aqui. E aí, a gente já tem a nossa peça todinha graduada e conferida, tá? Existem outras formas de fazer graduação de raglan também, tá? Essa aqui é o jeito que eu uso no meu dia a dia e funciona bem. Se você, por acaso, faz graduação de raglan de outra forma, coloca ali nos comentários que eu quero aprender também. Lembrando, gente, para fazer uma graduação correta, você tem que sempre olhar a tabela de medidas, né, dessa marca ou dessa peça, para que a gente consiga, então, fazer uma graduação correta. Se o aumento das laterais ali da largura fosse mais que 1 centímetro, a gente teria que ver o quanto isso vai dar no total. Então, sempre varia de peça para peça. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal, para continuar acompanhando muito mais conteúdo de modelagem digital. Muito obrigada e até o próximo vídeo.